Olá, sejam bem-vindos ao Papo IPM, o seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, e hoje, no nosso terceiro episódio, nós temos aqui a honra de receber dois dos nossos R3, doutora Rafaela Terino, Dr. Felipe Camilo, e também um ex-residente, ex-fellow, atual preceptor, faz parte da coordenação, é um legítimo filho do Hospital de Olhos, Dr. Fernando Kotlinski. Então, muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, porque vocês são gente muito boa e eu acho que vai agregar para quem está assistindo. Eu vou começar com a Rafa e com o Camilo, porque vocês estão já no último ano, né? Estão prestes a se tornarem oftalmologistas, serem responsáveis pelas suas decisões de forma autônoma e sozinho, na parte oftalmológica. Você veio do Rio de Janeiro, né? Então eu queria entender um pouquinho o começo. Por que você decidiu vir para o Hospital de Olhos do Paraná? Então, doutor, obrigado pelo convite, primeiramente. Na verdade, assim, Curitiba era uma cidade muito distante para mim de forma geral, assim, eu não imaginava sair muito daquela bolha que é o Rio de Janeiro. E eu tive um professor, um grande mestre que eu tive durante a faculdade, que chegou a conhecer seu pai em outras ocasiões, e ele falou muito do serviço de Curitiba. Ele sabe que eu sempre gostei de operar, queria ser um cirurgião de retina. E ele falou, sei que em Curitiba tem um serviço que opera bastante, então eu acho que é meio o teu perfil, procura saber. Aí cheguei para São Paulo, rodei com o seu amigo lá, o Dr. André, falou bem daqui também. Falei, você tem tanta gente boa, tá falando bem daquele serviço, que eu realmente tenho volume cirúrgico muito grande, então vale a pena ir lá conhecer. Aí eu achei pelo Instagram o curso básico, que fiz o curso básico online, tinha aquela semana presencial, vim para cá, no primeiro dia. Foi até com a doutora Helena, encontrei com ela, perguntei assim, mas quantas facos vocês fazem? Aí ele falou um número absurdo, eu falei, meu Deus do céu. É coisa assim, você não vê, fora da casinha, assim. Eu falei, não, eu tenho que estar aqui então, porque eu quero realmente ter volume cirúrgico durante a residência. E aí foi o pontapé inicial. Foi onde você decidiu. Para você que está assistindo, assistiu o episódio 1, 2 e 3, veja que nos 3 episódios foi citado o curso básico, é por onde tudo começa, né? Show de bola, muito legal. A Rafa é de Santa Catarina. E, Rafa, como é que você acabou decidindo pelo Hospital de Olhos? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu não sabia muito bem para onde prestar oftalmo. Cheguei a fazer alguns estágios em alguns hospitais de São Paulo, mas nos estágios eu não sentia que aquele hospital era meu ritmo, assim, não encaixava. Aí eu tenho uma amiga muito grande minha que já fez residência aqui, falava muito bem, que era muito bom, ensinava bastante, falava do número de cirurgias. E para fechar tudo, o pai da minha ex-chefe conhece muito aqui, o doutor já teve a oportunidade, né, foi inclusive mentor do doutorado, tudo. O doutor Miguel, pode falar o nome, não tem problema nenhum. Doutor Miguel Burnier. Ele sentou comigo e a gente elencou alguns locais muito bons, né, pra fazer, e aí, entre eles, o Hospital de Olhos do Paraná era perto, eu vim fazer o estágio, e aí eu gostei muito do serviço, e aí se tornou a minha primeira opção. Show de bola. Eu já vou chegar em você, mas eu não posso fugir dessa deixa deles aqui, né? Então, quantas cirurgias de catarata até você hoje está com 4 meses completos de R3? Quantas cirurgias de catarata? Já estou com umas 250. E você, Rafa? Mesmo número. É bastante, né? Então, a gente viu no episódio anterior os dois R2, o Thiago e o Luiz Sabage. Essa curva ela é muito rápida, justamente pelo volume ser muito grande, né? Obviamente que a gente sabe que para ter um volume grande, tem um volume de atendimento grande. E aí que eu queria entrar para vocês, aonde isso proporciona, além do volume cirúrgico, né? O volume de casos interessantes que vocês acabam vendo, o que enriquece no teu conhecimento, toda essa trajetória. Agora vocês já estão aqui praticamente no final. Quando você olha para trás, você fala assim, puxa, isso realmente fez a diferença na minha formação. Começa com você, Rafa. Bom, primeiro eu gostaria só de falar uma coisa. Aqui a gente
conta catarata, né, pela cirurgia inteira. Então, se eu contar quantas cirurgias de catarata que eu entrei, eu acho que chega perto de 500 tranquilamente. Mas esse número é desde a incisão principal até... Completo. Sei lá, a incisão. Completo, Isso é porque, não sei, tem gente que não conta dessa forma. E sobre... Desculpa... Além disso, na parte porque o volume é muito grande, então é claro que a parte cirúrgica é o fulcro da nossa instituição e faz diferença, mas quando você vê muito caso, você vê casos, desde casos simples até casos mais complexos, né? E isso faz parte na formação. E teve uma coisa que eu falei aqui nos episódios anteriores, baseado no que os alunos me falaram, você ter a possibilidade de pegar aquele caso do início, um caso interessante. Hoje eu vi lá o melanoma de coroide com o Luiz, e você ter a oportunidade de pegar esse paciente na mão, fazer um ultrassom, né? Isso gera todo um raciocínio por trás e monta uma lógica, e você chega em casa e lê sobre aquilo, você nunca mais esquece. É diferente de você estudar ali, sentar por obrigação e estudar. Então, aonde que esse volume ajuda vocês? Seja por vocês terem acesso aos exames complementares facilmente. Eu queria ouvir a experiência de vocês. Vocês estão chegando no fim da trajetória como residente. O que é bom, assim, a gente sempre, ou na fase que a gente está, a gente consegue encaminhar para os ambulatórios, mas... o que eu acho muito importante, o que a gente faz, se é algum caso muito diferente, se é algum caso que a gente não conhece, várias vezes no meio do ambulatório, a gente vai lá, tenta encaixar, né, pede, às vezes tá rolando agenda de OCT, tudo, mas a gente pede pra fazer, a gente faz OCT, tudo, e a gente consegue mostrar esse caso na retina, discutir nas quartas-feiras à tarde, direto ao nosso caso pro doutor, né? Então, essa troca é muito legal. Tu acompanhar o paciente, mostrar o paciente no glaucoma, discutir com o fellow, depois discutir com o chefe, né? Na retina também, cada dia tem o seu chefe, o chefe específico. Então, é muito bom, assim, essa troca, essa discussão. Muito bom. E você? Então, vou falar a minha experiência, que eu acho que teve alguns pontos durante a residência, em todos os anos, que me chamam a atenção até hoje, assim. Quando eu comecei no R0, era engraçado... Estágio anual. Você pedindo que foi colocado aí, eu já peguei o Pedro falou isso lá atrás, estágio anual. Estágio anual. É legal que, assim, você se vê tudo novo, né? Então, às vezes, chegava um paciente com HIV, um paciente com DR, você ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí, os R1 já, tipo... Não, tranquilo, começar na retina e tal. Aí eu falava assim, cara, eu quero ter essa confiança. Eu quero chegar a ter essa confiança de pegar um HIV e não ser nada demais. Aí no R1, você já é tranquilo. Aí vem o R0 te passar um caso desesperado, você fala, calma que vai dar tudo certo. E no R2 é a mesma coisa. E aí quando chegou nas facos, a gente começa a fazer incisão e tal, você fala, cara, será que eu vou conseguir um dia fazer uma cirurgia inteira, completa? Porque é uma coisa distante ainda pra você ali. E aí você começa a fazer, daqui a pouco você já tá fazendo sozinho cirurgias. Aí fala do mutirão cirúrgico. Aí você, meu Deus, será que eu vou ter mão de operar um mutirão cirúrgico rápido? Aí hoje você já faz um mutirão, você fala, não, é muito tranquilo. Aí vem as cirurgias complicadas, troca de ilio, vem fazer coisas diferentes. E aí hoje em dia eu opero catarata branca, rubra, opero dilatação ruim, passa gancho, como se fosse uma cirurgia rotina. Como se fosse entrar no carro para dirigir até casa. E é uma coisa que, assim, aí quando eu paro pra olhar pra trás, e eu tenho alguns pontos assim na minha cabeça, que eu lembro que uma vez eu acompanhei o Giovanni no mutirão, o Renan, e uma vez eu vi a Helena e a Ana Zanato fazer a troca. E eu falava, caraca, eu nunca vou fazer isso aqui. Aí hoje em dia eu já faço e já vejo os meus residentes R- olhando pra mim da mesma forma. Então é muito legal você ver essa curva de evolução assim e pontos que me chamaram a atenção durante a minha formação. E em relação à parte clínica, eu acho que lá a gente tem essa vantagem de ter uma abertura maior em pequenos ambulatórios, assim como o YAG Laser. Assim, a gente não tem ambulatório de YAG Laser na residência. Mas se você chegar para um fellow e falar, quero fazer YAG Laser, ele vai pegar na tua mão e vai te ensinar a fazer YAG Laser. Sim. Então, você criar a sua oportunidade, né? E isso lá você tem essa abertura. A agenda hoje está mais tranquila do YAG. Pô, vou pegar um fellow, o Ogata me ensinou a fazer YAG Laser. E o doutor minha a mesma coisa. E me ensinou. A Rai, a gente dia que ela chamava a gente. Quem é R1 quer fazer Iridô? Aí chamava a gente ia e fazia. Então hoje pelo menos eu tento ver os pacientes pegando assim, beleza, se eu estou no meu consultório particular, eu vou saber lidar com isso tudo? Vou. Então isso me dá uma tranquilidade de me formar. Eu acho isso muito legal de lá. E a gente vai pegando casos diferentes. Esses dias eu operei uma paciente que estava com uma catarata tranquila, cirurgia rotina,
Só que ela tinha uma história de doença reumatológica prévia, ninguém sabia, ela não tinha falado, ela desenvolveu uma membrana inflamatória. Aí eu comecei a tratar, liguei pra um, liguei pra outro, todo mundo me ajudou, não sei o que. Hoje eu vi ela no ambulatório, sem nada. A membrana papilar sumiu, o paciente super feliz e tal. Eu falei, putz, se fosse no meu particular, então você resolveu um negócio desse, que é uma coisa que vai acontecer. Então, realmente, é isso. Dia a dia a gente tem a oportunidade de pegar esses pacientes, tratar ele de forma geral, o que a gente não é das nossas mãos, assim, a gente não tá capaz ainda. A gente vai passar nos ambulatórios, mas realmente a curva de aprendizado é absurdo. Eu acho que você deu mais um exemplo aqui do que a gente viu no episódio anterior. É um time mesmo, né? Você, puxa, tô com uma dúvida, como é que eu resolvo? Será que é? Será que não é? Eu dei um exemplo no episódio anterior de um caso que eu discuti com a Mari esse final de semana e você me deu aqui o teu exemplo, né? Puxa, como é que tratamos e resolveu bem e você se sente seguro no teu consultório particular se vier acontecer. Eu tenho várias coisas para perguntar para vocês dois, mas eu vou aqui pro filho do Hospital de Olhos do Paraná, meu amigo, que compartilha a paixão pelo glorioso Alviverde. Pô, tamo líder. Né? Mas vamos lá, Kotlinski, você fez tua residência aqui, você podia ter feito fellow em outro lugar, você escolheu aqui o Hospital de Olhos do Paraná, fez teu fellow, e por toda a tua competência, por toda a tua dedicação, você, assim como a Mari Bach e outros, como o Gata, enfim, foi convidado a se tornar preceptor, e isso é algo que é muito bonito, porque como o ensino está no DNA do hospital, as pessoas que convivem, passam mais tempo lá, acabam adquirindo isso também, né? Como é que foi para você? Como é que você hoje enxerga a evolução desses meninos? Você está como preceptor já há 2 anos, isso, né? Você pegou eles no final do R1 e agora está ali no centro cirúrgico com ele com os R3. Como preceptor, como é que você enxerga isso? Qual é o diferencial no hospital, o preceptor presente sempre no centro cirúrgico? Os alunos nunca vão sozinhos para o centro cirúrgico, sempre tem um responsável, pelo menos. Isso. Pelo menos. Como é que é isso para você? Eles não sabem isso, mas a gente acaba aprendendo mais que eles ali quando a gente tá ensinando, na verdade, a gente tá aprendendo também. Então, para mim, quando eu fui convidado, primeiro foi uma honra para mim. E parando para pensar em toda a minha trajetória no Hospital de Olhos, eu pensar que em 2019 eu tava como o estágio anual, que a gente comenta R0. Se alguém falasse para mim que eu assumiria uma posição que na época eu olhava como até uma utopia, um nível técnico de cirurgia como o Dr. Ozolski, o Dr. Carlão, se alguém falasse para mim que eu ia atingir um nível técnico de operar igual a eles ali, em 2025 estaria num podcast aqui falando como é ser preceptor e ensinar eles, acho que eu ia dar risada e falar que isso talvez seria sonhar demais. E aí o hospital acabou permitindo isso para mim, de uma maneira que talvez eu comente como que funciona o aprendizado do meu ponto de vista. Eu leio bastante livro ali sobre tanto finanças quanto variações de aprendizado, memorização. E tem um livro que ele fala que tem 9 características de aprendizado. E eu acho que o hospital ele se encaixa nos 9, mas a ciência mostra que o principal aprendizado para vocês é o método de repetição. E o Hospital de Olhos ele permite, a ciência fala que o método de repetição é o melhor método de aprendizado na prática. E o hospital permite isso com alto volume. A gente tem hoje, talvez um pouquinho antes, vendo a fila de cirurgia aqui no Brasil é 162 mil na fila de cirurgia. A gente, como demanda SUS, tem uma demanda interminável. E o hospital, com 50 anos de história, permitiu uma engrenagem que funciona. E isso assusta quando você vê pessoas de outro serviço vindo que também se assustam como é a nossa logística. Uhum. A gente consegue numa manhã de cirurgia de mutirão. Eu falei para eles ali, é claro que a gente não gosta de falar a palavra recorde, porque a cirurgia é uma cirurgia técnica e o que importa é o bem-estar do paciente, resultado final. Mas eu cheguei a fazer isso porque o hospital permitiu essa engrenagem de forma segura e eficiente. Comecei um mutirão 7h30 da manhã, quando era 1h30 da tarde, eu estava na 24ª faco. E isso não é o cirurgião, isso é a equipe, é o centro cirúrgico, é a enfermagem, é a técnica, é a logística do hospital. Anos de evolução do protocolo, que foi construído né? Com 50 anos. Então, eu acredito que toda uma engrenagem do hospital permitiu ter o que fez eu escolher o Hospital de Olhos, que é o volume de cirurgia, o que ele fornece na prática, e isso aliado à capacidade clínica, à parte de ciência, a parte que vocês incentivam sempre de aprendizado. Então, quando meu pai, isso você também não sabe, eu acho que o Dr. Neto vai saber agora. A minha história com oftalmologia começou na faculdade com um não.
porque quando eu fui no eletivo, a gente teve que fazer um sorteio porque ninguém queria ir para oftalmo. E a culpa disso foi a tua mãe, porque ela fazia chamada 6:30 da manhã nas aulas, e todo mundo não queria ir 6:30 da manhã nas aulas. Então ela acabou fazendo uma chamada 6:30 toda semana pra gente estar presente. Então isso foi um método que todo mundo falava, não quero ir porque tem que acordar às 6:30, e eu não tava pensando em oftalmo. Eu até brincava no meu 7º período que se fosse para escolher 3 especialidades que eu não faria, seria orto, pedi e oftalmo. Porque eu não podia ver um olho que eu lacrimejava, conjuntivite. Então é mais costume mesmo. Acabei sendo sorteado para ir no estágio com a tua mãe. E aí lá ela até me deu uma vez uma conversa que ela estava comentando sobre o que é ser oftalmologista e comentou sobre traje. Eu tava com uma calça moletom, ela falou assim, um dia ela olhou pra mim de pés a cabeças, assim, falou, você tem que se vestir que nem um oftalmo amanhã, se você aparecer amanhã aqui, você não entra. E aquilo me marcou, mas de uma forma positiva, porque eu sempre fui muito regrado, sempre fui muito em tudo, em questão de aparência, de você se vestir bem, de você ir no horário, se organizar, sempre fui um pouco militar, metódico. Então, quando ela falou aquilo, já começou a me cativar a oftalmologia, a forma como ela ensina. Então, certo rigor, né? Você vai na Unifesp, é assim também. Então, esse certo rigor que ela mostrou, eu acho que passou no DNA, é de família. A família Moreira acabou passando isso pro Hospital de Olhos, e eu gosto de lugares que você vê que a coisa funciona. A gente pega hoje em dia o Brasil, a gente tem um mundo paralelo ao SUS aqui do Paraná, então basicamente para mim aqui o hospital funciona, o serviço público, e isso me atraiu porque fez ter volume. Um parênteses aqui, né, é uma coisa que eu sou taxativo, né, a gente tem a nossa obrigação social, tanto do ponto de vista de atender o paciente SUS com qualidade. Eu sei que vocês dois, pelo menos até onde eu lembro, querem retina. E eu falo com orgulho, o aparelho que o fellow opera no SUS é o mesmo que eu opero meu paciente convênio particular. Então, a gente dar serviço de qualidade, porque no Brasil, o atendimento médico, o SUS, ele depende essencialmente de serviços de ensino. A partir do momento que você começa a tentar cortar isso de alguma forma, quem paga o preço acaba sendo a população. Então isso que você está colocando de que em uma manhã você conseguiu operar 24 pacientes, ou vocês aqui com 250, vocês mudaram a vida de 250 pessoas, né? E isso impacta de uma forma absurda, né? Evitar uma queda de um idoso, então realmente é muito importante. E é importante também falar que até essa semana atendi uma paciente vindo do norte do Brasil para tratar o olho. Uma paciente jovem que tinha um familiar que morava em Curitiba, não teve acesso à oftalmologia no norte, os pais juntaram dinheiro, ela veio para cá, então, e aí conseguiu, essa paciente vai operar essa semana. Então, assim, a importância disso, né, que às vezes pra gente é tão corriqueiro, mas tem locais no Brasil que a realidade é muito diferente. Não, o serviço, o nosso ambulatório do SUS ali, como você falou, ele funciona como um reloginho, e é muito trabalho, é muito protocolo por trás disso, vocês são essenciais no andamento disso. Você está participando da construção do serviço novo, você está vendo que não é fácil, né, fazer coisa, mas é com muito orgulho realmente, que nem você falou. Voltando para você, cara, você fez 250 cirurgias de catarata e estava me falando que fez troca de líquido. Fala um pouquinho das outras cirurgias que você conseguiu acompanhar, e você também é triatleta. Até onde o esporte te ajuda nisso? Vamos lá, das cirurgias assim que eu fiz de diferente, tirando as facos, eu acho que tem as facos rotinas, né, que a gente está acostumado, e as não rotinas, que eu acho que isso já entra bastante cirurgias diferentes, assim, sabe, a gente conversa muito de técnica cirúrgica, eu adoro ficar vendo vídeo de cirurgia, assim, então eu pego as brancas, eu vou fazer microrex, vou fazer caracol, quero fazer, o Fê me ensina uma coisa, eu falei, olha aí pra ver se eu tô fazendo certo, e vou tentando fazer, então isso já vai modificando a tua cirurgia, né. Você se desafia, né, o que eu falo, né, a cirurgia de retina tem muito isso, ousar com responsabilidade. Com responsabilidade, exatamente. Então, é engraçado que meu pai é retinólogo e todo retinólogo fala a mesma coisa, né? Então não tem jeito.
Então isso você já vai se desafiando, eu gosto. Às vezes o Fê me manda no Instagram, essa técnica aqui, aí eu mando pra ele também, a gente fica conversando. Então hoje em dia eu acho que eu opero muito parecido com o Fernando, até porque é o cara que mais me ensinou ali, eu acabei rodando mais com ele ali. E fiz bastante troca de li com o Dr. Robson, acabei que a gente fez bastante assim, então eu fazia a técnica de Pac-Man, que era a que ele mais usa, e a fixação aeriana, que é uma técnica do Dr. Robson apaixonado ali, eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes com ele. Assim, bem difícil, é uma curva de aprendizado que demora, não sei se vai ser a minha técnica de escolha, que eu acho que os retinólogos que vão para a minha mãe, né? Só que... Mas assim, você está falando, é o que eu falo de você criar a oportunidade, né? Porque eu desconheço, posso estar equivocado, eu desconheço um serviço fora o hospital que dá a oportunidade do R3 fazer uma fixação aeriana, né? Vocês têm contato com outros residentes mais do que eu. Então eu acho que é legal isso, né? E é o que eu falo. Não esperem que a gente vai pegar na mão de vocês e vai fazer. Exato. A instituição tá ali. Usem da instituição, né? Exato. A gente vê a agenda cirúrgica e fala, vou botar isso aqui porque isso aqui é diferente e tal. A gente vai, lógico, o Dr. Robson sempre autoriza essas coisas. E então é uma oportunidade, assim, absurda. Só da gente fazer uma catarata branca, eu gosto de postar muita coisa no Instagram sobre cirurgia. Só de eu postar uma catarata branca, já vi um monte de gente de outro lugar. Cara, vocês fazem catarata branca, assim, como se fosse uma coisa de outro mundo. Que era pra mim de outro mundo até eu começar a fazer. E hoje em dia, semana passada, sexta-feira, foi o dia das não-rotinas, eu operei 3 brancas, assim. Então, é uma coisa que virou cotidiano. E em relação ao esporte, assim, o triatlo eu acho que o triatlo é uma coisa que combina muito com a parte cirúrgica, assim, sobre se desafiar e sobre ser resiliente, né? Então, a cirurgia é para dar tudo certo, mas pelo menos meu pai sempre me fala que o melhor cirurgião não é o que opera bem, é o que sabe resolver quando complica ali. Exato. E eu acho que você tem que ter a cabeça resiliente e boa para saber que na hora de complicar, você parar, respirar um pouco e falar, beleza, eu tenho que saber resolver isso aqui. Não se desesperar, agir com calma. E eu acho que o triatlo, por ser um esporte que a gente fica horas ali fazendo a mesma coisa e muito você com você mentalmente, eu acho que ele me prepara muito bem para esse tipo de situação. Então, a gente até brinca, a gente faz o controle de pressão lá, que o Dr. Luiz está fazendo o nosso controle, aí os acadêmicos ficam lá, mas a frequência dele tá sempre muito baixa, assim. Tipo, Rex, frequência baixíssima, assim, porque você já vai, acho que vai se controlando, assim. O preceptor vai operar. Existe os dois lados, né? O próprio treinamento físico vai baixar a frequência cardíaca, mas controle saber emocional. lidar com pressão e com situações de tensão. Né? Sim. E eu acho que a área que eu quero fazer, que é a retina, é uma área que precisa muito disso, né? É uma área que a gente, pelo que eu vejo, assim, nunca operei a retina, mas toda cirurgia é uma cirurgia diferente. Exato. Então, o senhor já me fala muitas vezes, eu vi o paciente de um jeito, você vai entrar na hora do olho, você tá totalmente diferente. Então... o que o teu pai fala é verdade, porque quem opera muito vai ter complicação. Isso é uma questão. Olhos são diferentes, né? Você opera o mesmo paciente, um olho é de uma forma, o outro é de outra. E você tem que saber lidar com complicação. E quanto mais volume você tem, mais oportunidade de saber lidar com complicação. E você, Rafa? Você tem toda essa questão cirúrgica também grande, mas você gosta muito também dessa parte científica. Me ajudou muito com pesquisa, a gente até está ajudando a conhecer um pouquinho mais sobre a EMAP, enfim, mas você, além dessa parte científica, você teve uma experiência muito legal justamente pelo networking que o hospital iniciou e por mérito seu também você conseguiu seguir em frente, que sem citar nomes comerciais, mas você conseguiu ter uma experiência que são 8 no mundo, é isso? 8? São 20 jovens oftalmologistas no mundo, de 12 países. Eu sou a única brasileira. E aí o hospital fez esse networking inicial, te apresentou, e aí veio o convite. E como é que foi isso? Você foi para Paris, foi para França, com tudo pago? Como é que foi isso? Então, junto com o hospital, junto com o meu antigo chefe, a gente sempre acaba indo para congressos, tudo, e aí acaba conhecendo pessoas, né? Então, tem um programa de uma empresa para jovens oftalmologistas, então aceitam oftalmologistas até de 5 anos formado, né? É um programa de 1 ano, então tem 20 pessoas selecionadas de 12 países, eu fui a única brasileira, né? E é com foco em retina, né? Pra quem quer retina. Então, tem alguns fellows de retina, já tem até alguns retinólogos, né? E do grupo todo só tem eu e mais 2 residentes, se eu não me engano, o resto tudo formado, né? E o foco desse programa é para networking, terapia gênica
e liderança. Né? São esses 3 enfoques. São 3 encontros presenciais. O primeiro foi em março, em Paris. Enquanto a gente conheceu o hospital lá, a gente teve várias aulas de imagens, alguns diagnósticos, foi bem legal, alguns casos clínicos, assim. Conhecemos também um laboratório lá. Paralelo a isso, a gente tem aulas, né, que são aulas de 2 a 4 vezes por mês, onde a gente aprende a ler um artigo, a gente aprende a ser revisor de um artigo, aprende estatística, então muitas coisas legais, assim, que não são tão fácil, né, não é tão fácil, a gente não vê tanto. Vai ter mais um encontro presencial que vai ser durante o Euretina, em Paris também, né, e que paralelo ao congresso a gente tem uma programação bem específica. Então eu chego, já tem jantares todos os dias, almoço todos os dias, e para fechar com chave de ouro, em fevereiro tem o último encontro presencial, que vai ser em Londres, no Moorfields, 2 dias com um foco maior em genética, né? Então é muito legal, porque a gente conversa com os outros oftalmos de outros países, né? Então vê qual que é a diferença de cada local, né? Além disso, a gente está fazendo um trabalho também, então a gente o grupo foi dividido em mini grupos de 4 pessoas, então tá fazendo eu, uma menina da Eslovênia, um oftalmologista da Nigéria e uma oftalmologista da China, e é sobre injeção intravítrea, então é muito legal tu ver cada regulamento de cada país, né, então eu acho que é uma experiência muito válida, fiquei muito feliz em participar e manejando tudo ao mesmo tempo. Muito bom. No episódio anterior a gente falou dos convênios internacionais que a gente tem, e é muito legal ver as pessoas que saem, aproveitam a oportunidade do HOP para o mundo, né? Que a gente brinca, do Hospital de Olhos para o mundo. Então, parabéns, acho que é importante a gente colocar isso aqui. CBO tem prova nacional daqui a alguns meses, né? R1 a gente sabe que é puxado, mas a partir do R2, se eu não me engano, talvez até no R1, vocês têm período de estudo. Como é que funciona? É importante colocar, eu não perguntei para R1 nem para R2 nos episódios anteriores. Dá para estudar? Tem tempo? A questão das provas com determinada frequência, vocês têm aula, têm suporte para resolver questão? Fala você um pouquinho disso. Doutor, minha rotina é meio diferenciada, né? Esquece o esporte um pouquinho, porque você é triatleta, além de tudo. Não, dá pra estudar. O R2 ainda é um pouco puxado, mas já é um ano que é bem mais tranquilo pra você começar a estudar. O R1 é R1, cara. R1 tem que ralar, assim, a gente rala. Faz parte, em qualquer lugar, qualquer especialização. Mas, assim, e é um diploma maior também, né? Não tem jeito. R1 é isso. R1 é o período que você vai aprender como é que funciona o serviço, sistema, tocação, assim, é realmente mais puxado. O R2 já dá uma folga bem melhor. E o R3, com certeza, muito mais tranquilo para estudar. Assim, a divisão de estudo, acho que vai muito de cada um. Eu, pelos treinos, assim, acabo... Não sou uma pessoa noturna, sou uma pessoa diurna, então prefiro acordar de madrugada e começar meu dia a partir dali para dormir um pouco mais cedo. Mas se você se organizar, for uma pessoa disciplinada, conseguir fazer tudo, dá. Assim, eu e a Rafa também eu sei que é fominha de cirurgia, então a gente quer pegar mais, sempre mais. Então eu tiro às vezes período que eu tô de estudo livre para poder fazer CC de alguém que quis passar e tal, e dá tempo para fazer tudo. Então, se alguém tiver preocupação com isso, será que vai dar para estudar no último ano? Dá, tranquilo, sim, tranquilo. Show de bola. Eu tenho mais uma última pergunta para cada um. Vale a pena ser preceptor? Vale a pena fazer parte do Hospital de Olhos? Com certeza vale a pena. Faria tudo de novo aí e fica aí a dica pra eles aí, se um dia surgir uma oportunidade, agarre com as 2 mãos, porque cavalo encilhado só passa uma vez, muitas vezes. Exatamente. E pra vocês, a mesma pergunta, valeu a pena até aqui? Vocês ainda têm alguns meses pela frente, mas valeu a pena escolher o Hospital de Olhos? Valeu a pena fazer residência aqui? Sim. Sem sombra de dúvidas, valeu. Fico muito feliz, a minha curva de aprendizado muito boa, conheci pessoas maravilhosas, profissionais que, para mim, ainda são ídolos, né? Então, acho que valeu, muito feliz. Nossa, valeu demais, doutor, demais. E o ponto é esse, acho que todo mundo que faz qualquer residência tem que chegar no último ano e falar, cara, eu consigo lidar com eu consigo fazer oftalmologia fora daqui, assim, tudo, então... É isso que eu acho que qualquer pessoa, em qualquer residência de cirurgia geral, tem que sair da residência fazendo isso. Saindo disso, a pessoa vai saber que valeu a pena.
Isso aí. E eu e o Fê, a gente pegou uma transição de escalas, então a gente atendeu emergência durante a residência inteira. E é muito legal ver, assim, a nossa evolução. Como hoje, nosso raciocínio já vai direcionando e a gente se sente seguro, sabe? Bem legal. E por último, vão ser candidatos a Fellow de retina? Vamos fazer retina. Sim. Esperar bastante aí. Show de bola, gente. Obrigado pela presença de vocês. Foi um papo muito legal. 30 minutos passam muito rápido. Voando. E para você que está assistindo, fica o convite. Vem fazer parte do nosso time. As inscrições estão abertas tanto para especialização quanto para fellowship. Obrigado.